Olá, amigos, que a paz esteja com vocês. Mais uma vez, quero deixar a palavra, como sempre tenho deixado, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, você que vai assistir do YouTube, peço para você deixar o seu joinha, que conhecemos como like, Se você já é inscrito, eu peço isso, joinha, e que você possa compartilhar, tá bom? E se você ainda vai se inscrever, eu peço também o joinha e o compartilhamento, tá? Hoje eu vou falar mais uma vez daquele personagem famoso que a gente conhece, Que é o Zaqueu. Até no vídeo anterior eu falei sobre ele, mas claro que com uma nova mensagem, com uma nova revelação. O título da nossa mensagem de hoje é: quem olha para a multidão não verá Jesus. E o Zaqueu, ele era uma pessoa que ele tinha o desejo no coração de ver quem era Jesus, Mas ele era pequeno, E quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, ele teve a estratégia, de fé, de subir ali numa figueira. Algumas Bíblias falam figueira, outras não, Mas o Zaqueu, ele se esforçou, Se esforçou para cumprir o desejo que estava dentro do coração dele. Porque tem coisas que Deus não vai fazer por mim e nem por você, meu amigo e minha amiga. Tem coisas que nós temos que aprender a nos esforçar, E por que o título da nossa mensagem é esse? Quem olha para Jesus, quem olha para a multidão não verá Jesus. Porque às vezes tem muitas pessoas que estão dessa forma, Às vezes a pessoa, ela tem o desejo de servir a Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus, mas ela fica sempre olhando, para os obstáculos, para os impedimentos, para as multidões de coisas que o diabo muitas das vezes coloca no caminho dela para poder atrapalhar, E tem pessoas que também começaram bem na fé, Batizaram nas águas, mas aí quando veio a dificuldade, quando veio a multidão de coisas que a pessoa iria enfrentar, a pessoa desanimou, Ela saiu do caminho. Sabe, meu amigo e minha amiga, sempre vai haver uma multidão de coisas para a gente enfrentar, Se a gente realmente tem o desejo de servir a Deus, se a gente realmente tem o desejo de fazer a vontade de Deus, como o Zaqueu tinha, nós temos que aprender a nos esforçar, a fazer aquilo que for preciso para que a gente veja Jesus em nossa vida, para que a gente tenha uma vida de comunhão com Deus, e quando nós passarmos dessa vida, a gente venha a entrar na eternidade. Porque se você perguntar para qualquer pessoa se ela quer ir para o céu, se quando ela morrer, ela quer ir para o céu, ela vai falar que sim, Você pode perguntar para qualquer pessoa. Eu acredito que a minoria vai dizer assim: quando eu morrer eu quero ir para o inferno. Eu acredito que é a minoria. Você pode perguntar para qualquer pessoa: ô fulano, quando você morrer, você quer ir para o céu? Ela vai responder que sim. Aliás, ela acha que vai para o céu. Às vezes pelo fato dela ser uma pessoa boazinha, às vezes pelo fato dela ser uma pessoa caridosa.
Mas não adianta nada se a pessoa não se esforçar, se ela não enfrentar as circunstâncias, as adversidades, ela não enfrentar a própria carne, né? Não renunciar a si mesmo, né? Aprendendo a lidar com as perseguições, com as calúnias, difamação, zombaria, críticas, que muitas das vezes nós que temos o desejo de servir a Deus, vamos enfrentar. Jesus disse que a porta, meu amigo e minha amiga, ela é estreita. Agora eu pergunto, qual caminho você acha que é mais fácil? O estreito, perdão, o estreito ou o caminho largo, né? É uma pergunta óbvia, claro que é o caminho estreito, que é o mais difícil, é o largo que é mais fácil. E Jesus disse que muitos vão procurar entrar pelo caminho estreito, mas não vai poder, né? Por quê? São essas pessoas que ficam olhando para a multidão de coisas que vão vir, né, que o diabo vai colocar no caminho dela, e acaba escolhendo, né, o caminho mais fácil, né? Então, meu amigo e minha amiga, que você seja uma pessoa, se você realmente tem o desejo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, aprenda a enfrentar a multidão. Aprenda a estar acima da multidão, a fazer o que for preciso para poder estar perto de Jesus, né? Olha para você ver, lá em Lucas, foi isso que o Zaqueu fez, né? Lucas capítulo 19, o versículo o 3 e o 4, diz assim, ó: e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Ou seja, sempre vai haver algo para tentar nos atrapalhar, para tentar nos diminuir, né? Às vezes tem pessoas que o diabo começa a falar na mente dela que ela não é digna, que ela é errante, que ela é falha, que ela é pecadora. Ou seja, sempre vai haver a multidão para tentar nos atrapalhar, nos diminuir, nos colocar para baixo, né? Mas o Zaqueu não olhou para nada disso. E eu falo para você, como eu falei no vídeo anterior, o Zaqueu aqui, ele enfrentou muita coisa, preconceito, porque o Zaqueu ele era publicano, né? Por ele ser uma pessoa que era um cobrador de imposto, ele tinha a fama de ser bandido, tinha uma fama má, ruim, né? Mas ele enfrentou tudo isso. Por quê? Por causa do seu desejo de servir a Jesus, de ver Jesus. Era o desejo maior que ele tinha. Então, meu amigo e minha amiga, se verdadeiramente nós temos o desejo de servir a Deus, nós temos que aprender a enfrentar a multidão, a carregar a nossa cruz, a enfrentar as adversidades que vão vir para tentar nos atrapalhar. Uma coisa que eu sempre falo, o diabo nunca vai ficar de braços cruzados e abrir caminho para a gente fazer a vontade de Deus. Não, sempre vai surgir coisas que vão tentar nos atrapalhar. Mas se a gente tiver a mesma disposição que o Zaqueu teve, nós vamos ver Jesus em nossa vida. E depois que a gente passar dessa, vamos ver ele na eternidade, face a face, né? Tá certo? Então olha lá, para a gente finalizar aqui a nossa mensagem. Versículo 4, olha lá o que ele fez, ó. Então, correndo adiante, subiu, né, num sicômeno. Aqui na Nova Almeida já está sicômeno, né? Sicômero, melhor dizendo, né? Que nome estranho. Mas eu vou ficar com a tradução figueira, né? Que é a tradução que todo mundo conhece. Algumas Bíblias está figueira. Ele subiu numa figueira, né? A fim de ver Jesus, porque havia de passar, ele havia de passar, ou seja, ele fez o que era possível. Subiu, a Bíblia tem uma tradução que diz que era uma figueira brava, uma figueira, acredito eu, que cheia de espinhos. Mas isso ele não ligou, ele não se importou com isso. Porque o desejo de ver Jesus era maior. Então a nossa vida tem que ser do mesmo jeito. Nada pode impedir
a nossa vida de comunhão com Deus. Nada pode impedir o nosso desejo maior de seguir a Jesus, de ter uma comunhão com Deus, tá bom? Então fique aí com essa meditação, tá? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Jesus me permitir. Deus abençoe.